E se o segredo para a gente entender como toda criança se desenvolve estivesse, na verdade, escondido naqueles começos mais frágeis? Hoje, a gente vai mergulhar num estudo fascinante que faz exatamente isso. Ele usa o nascimento prematuro como se fosse uma lente de aumento, sabe? Para desvendar aquela dança complexa entre a biologia e o ambiente. E olha, se prepare, porque essa história tem uma reviravolta e tanto. Bom, a pesquisa toda parte de uma pergunta que, convenhamos, tira o sono de muita gente, de pais a cientistas. Quais são as consequências reais, lá na frente, de um nascimento prematuro? Será que é uma desvantagem que só vai acumulando com o tempo? Ou será que é algo que dá para superar? Pessoal, passando aqui só para avisar que se esse conteúdo está te ajudando, me segue também no Instagram. Lá eu aprofundo ainda mais esses temas. Link do perfil na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, bora montar esse quebra-cabeça. E para começar, a gente precisa da primeira peça. A análise inicial foca todinha no primeiro ano de vida. Afinal de contas, qual é o ponto de partida para aqueles bebês que chegam ao mundo um pouquinho antes da hora? Olha que metáfora incrível que os pesquisadores usaram para explicar o método deles. Eles dizem que o estresse de um nascimento prematuro funciona como pressionar um cristal. Ele pode acabar revelando as linas internas, a estrutura fundamental do desenvolvimento humano, mostrando para a gente o que está mais conectado e, claro, o que está mais vulnerável. Ok, mas o que eles estavam medindo exatamente? O foco principal é o que chamamos de desenvolvimento simbólico. E, gente, isso é muito mais do que só falar. Pensa assim, é a capacidade de usar gestos, de entrar no mundo do faz de conta, de entender que uma coisinha pode representar outra. É literalmente a base para a linguagem e para todo o pensamento mais complexo que vem depois. E aí vem a primeira descoberta, quando os bebês tinham 1 aninho de idade. E ela meio que confirma o que muita gente já poderia esperar. Sim, havia uma diferença, uma lacuna bem clara no desenvolvimento dos bebês prematuros quando comparados com os que nasceram no tempo certo. E os dados deixam isso bem visível. Os bebês prematuros tiveram pontuações bem mais baixas nas escalas de desenvolvimento mental, motor e de linguagem. Para ter uma ideia, usando uma escala chamada Bayley, a média dos prematuros foi de 108, enquanto a dos bebês a termo foi de quase 120. A diferença, estatisticamente, é inegável. Mas calma aí, se a história parasse aqui, seria só mais um estudo confirmando o que a gente já suspeitava, né? Acontece que a narrativa está prestes a dar uma virada espetacular. Algo muito surpreendente acontece quando essas mesmas crianças completam 2 anos. E aqui está o pulo do gato do estudo, a grande revelação. Aos 24 meses, aquela diferença de desenvolvimento, que era super evidente 1 ano antes, tinha praticamente desaparecido. O cenário mudou da água para o vinho. A mudança é impressionante quando a gente coloca lado a lado. Com 12 meses, a gente via déficits claros. Com 24 meses, nada. Os pesquisadores não encontraram mais diferenças significativas nem na linguagem, nem na pontuação cognitiva geral. As crianças tiveram uma recuperação, uau, notável. E isso, claro, nos leva ao grande mistério. Se a condição biológica de ter nascido prematuro não foi o que determinou o resultado final, então o que foi? O que é que explica essa capacidade incrível de recuperação e desenvolvimento? Claramente, a resposta não estava só na biologia do começo da vida. Bom, se a resposta não está só na biologia, os pesquisadores se voltaram para o mundo ao redor da criança. É aqui que a gente começa a investigar os fatores que realmente previram o sucesso lá na frente e a descobrir a verdadeira vantagem que o ambiente pode dar. E a análise dos dados foi categórica. Os fatores de risco biológico do nascimento eram péssimos para prever como a criança estaria aos 2 anos. Agora, a qualidade do ambiente em casa? Bingo! Esse sim se mostrou um indicador extremamente forte do que iria acontecer. E o mais interessante é que não estamos falando de coisas amplas como classe social ou dinheiro. O estudo descobriu que a chave era o que eles chamam de ambiente proximal, ou seja, são as interações diretas, do dia a dia. A brincadeira no chão, a conversa durante o banho, o olho no olho, é isso que realmente faz a diferença. Tá, mas o que é esse tal ambiente de alta qualidade? O estudo basicamente nos dá os ingredientes da receita. É a capacidade de responder emocionalmente e verbalmente ao bebê, sabe? É oferecer os brinquedos cedos para a idade, é o envolvimento real dos pais, é dar estímulos variados e, claro, manter um ambiente organizado e positivo. São as pequenas coisas do dia a dia que constroem os grandes futuros. Agora, na nossa parte final, a gente vai além da biologia para conectar todos esses pontos. A gente vai ver como o ambiente e as características da criança interagem de um jeito que cria uma poderosa reação em cadeia que vai moldando o desenvolvimento. Então,
A grande lição aqui é para a gente esquecer aquela velha briga de natureza contra a criação, biologia versus ambiente. O estudo mostra que não é uma competição, é uma interação dinâmica, uma coisa puxando a outra, um verdadeiro efeito dominó. Os pesquisadores conseguiram até mapear esse caminho. Olha só, tudo começa com a saúde do bebê ao nascer. Isso naturalmente influencia o estado emocional e a atitude da mãe. A atitude da mãe, por sua vez, vai moldar a qualidade das interações em casa. E são essas interações que, lá na ponta, impulsionam as habilidades de linguagem da criança aos 2 anos. Viu como uma coisa leva a outra? E aqui vem uma das descobertas mais fascinantes, na minha opinião. O estudo sugere o que eles chamam de papel compensatório do ambiente. Os dados mostraram que os bebês que nasceram mais frágeis, na verdade, recebiam mais atenção ou mais respostas verbais das mães. É quase como se os cuidadores instintivamente aumentassem o suporte para compensar aquele desafio inicial. Incrível, né? E com isso a gente chega na conclusão final e superpoderosa desse estudo. Biologia não é destino. Ponto. O cuidado responsivo, a qualidade da conexão e da interação, tudo isso tem um poder imenso de alterar e moldar profundamente a trajetória de uma criança, superando até os riscos do comecinho da vida. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O estudo focou em crianças prematuras, mas a mensagem dele é universal. Se a conexão e o cuidado são tão poderosos ao ponto de superar um desafio biológico, o que será que essa mesma força pode desbloquear no potencial de cada criança, não importa como a vida dela tenha começado?